Então, Jardel, depois de todo esse processo de retificação, quais que são as próximas etapas? Essas são as últimas duas etapas, tradução e apostila. De todo o fluxo de trabalho que nós já desenvolvemos até agora, a gente vai para a etapa final, que é a tradução juramentada e a apostila. Fazendo um breve resumo de tudo que a gente já falou até agora, ou seja, a lei que tutela o nosso direito, nós já nascemos com o direito à cidadania italiana, a circular determina o que a gente precisa, então dedicar tempo, energia, dinheiro para montar a árvore genealógica, toda ela documentada. A gente analisou cada certidão, especificamente o que precisava ser corrigido, fizemos a retificação, a correção, via administrativa, geralmente no cartório, ou judicial. Agora nós estamos na etapa final da parte brasileira do processo, né? Que é pegar todas as certidões e encaminhar para o tradutor juramentado. Tradutor juramentado é uma pessoa que fez um concurso público, tem o domínio do idioma, no nosso caso o italiano, e ele vai traduzir a certidão brasileira, escrita toda ela em português e traduzida para a língua italiana. Justamente porque lá na Itália eles vão ler a tradução, que deve ser fiel, por isso juramentada. Após essa etapa, a gente então recebe as traduções de cada uma das certidões e encaminha para o apostilamento. As apostilas, elas podem ser feitas tanto no cartório de registro civil credenciado no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ou os tabelionatos credenciados. Cada um desses serviços, tanto a tradução quanto as apostilas, são tabelados, são serviços públicos tabelados. Então, eu sugiro, no caso das traduções, que a pessoa entre no site da junta comercial do seu estado, ou no próprio consulado também, entre em contato com cada um dos tradutores, que lá tem uma lista ampla, e escolha aquela pessoa, enfim, que te dê a melhor atenção, atendimento, porque os preços são iguais, são tabelados. De igual forma para as apostilas. Aí sim, aí agora nós estamos prontos, aptos para escolher qual o destino, qual o tipo de encaminhamento que a gente pode dar para toda essa documentação. Então, depois de toda essa documentação reunida, onde se encaminha? Então, depois de toda a documentação reunida, onde se encaminha? Quais as opções? Bom, basicamente a gente tem três opções. Obviamente a gente precisa sentar novamente com a família ou com a pessoa interessada, até porque já passou um determinado período, existem tempos que a gente precisa, obviamente, esperar para que tudo seja perfeitamente desenvolvido, como, por exemplo, a retificação, se for judicial, tem um certo tempo. Este é o momento em que eu chamo a família, os interessados, e a gente recapitula todo o processo e vê, na atualidade, quais são as opções melhores, quais são aquelas que estão mais próximas da tua realidade, do teu objetivo, né? Constantemente a gente tem mudanças na nossa vida e essa pode ser uma variação que faz com que a gente pense naquilo que está diretamente relacionado ao dinheiro que a gente tem disponível, ao tempo que a gente tem disponível, à pressa que a gente tem no processo. Normalmente grupos grandes de família, né, que não tem pressa, que pode esperar, eu aconselho encaminhar no consulado. No nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, existe o Consulado Italiano de Porto Alegre, o procedimento de encaminhamento está descrito no site oficial do consulado, de uma maneira bem clara, né? Ou seja, enviando um e-mail para o consulado, não existe portal como alguns outros consulados têm, não precisa mandar AR, né, que é aquela carta com o aviso do recebimento. Atualmente, o consulado aceita um preenchimento de um formulário, um preenchimento da relação cronológica e o envio desta documentação diretamente por e-mail, desses formulários, né, com o nome das pessoas que estão e a quantidade de pessoas maiores e menores que estão querendo solicitar o reconhecimento da cidadania italiana. O consulado italiano é uma opção para as pessoas que não têm disponibilidade para ir para a Itália, por exemplo, né, ou não tem pressa. Porque hoje, infelizmente, o tempo de espera, o estimado, né, para que
a pessoa seja, ou o grupo familiar seja convocado, é de aproximadamente 10 anos. Tomara que isso reduza, faço votos realmente que isso reduza. A quantidade de pessoas aqui no Rio Grande do Sul que estão requerendo a cidadania italiana é muito grande. E, se eu não me engano, no ano passado nós estávamos falando de uma quantidade em torno de 100 mil pessoas na fila de espera. E o consulado está fazendo um esforço muito grande, uma força-tarefa muito grande para atender todas essas solicitações. Mas realmente é bastante complicado. O que leva muita gente a não querer esperar todo esse tempo, né? E pega toda essa documentação, coloca embaixo do braço, pega um avião e vai para a Itália. Lá, basicamente, o que precisa ser feito é comprovar que tu mora lá. Aliás, dois são os pressupostos básicos, os pré-requisitos para a gente ter a cidadania italiana. Uma delas é a documentação, que nós já falamos, e a comprovação da residência. Se eu moro no estado do Rio Grande do Sul, eu encaminho na jurisdição daquele consulado, que é o consulado de Porto Alegre. Se eu moro em São Paulo, eu caminho em São Paulo. Se eu moro em Santa Catarina, eu caminho em Curitiba, onde abrange a jurisdição daquele consulado. Se eu moro na Itália, eu tenho que provar. E é diferente uma conta de água, de luz, que aqui no Brasil a gente simplesmente apresenta para comprovação da nossa residência. Na Itália, não. Um processo um pouco mais detalhado, né? Tem as suas prerrogativas, mas, enfim, quando a gente tem todas as etapas cumpridas, a gente pode encaminhar a documentação. Tem o direito, então, de encaminhar a documentação avisando o oficial daquele comune, que é uma cidade, a prefeitura lá na Itália, e que a gente está morando na rua tal, endereço tal, foram lá fazer a verificação, estou apto de encaminhar a documentação. Encaminha a documentação, este é o momento em que o funcionário vai analisar o teor de cada uma das certidões, que seria o equivalente a esperar os 10 anos para ser convocado no consulado. Lá em algumas semanas, talvez meses, tu tem esse trâmite todo finalizado, concluído e com a cidadania italiana em mãos. A terceira avaliação é o processo judicial. Né? O processo judicial é onde eu não quero encaminhar no consulado, eu não tenho condições de ir para a Itália, né, permanecer lá por um determinado período, podendo ser 30, 60, 90, não existe um período determinado. O ideal é que se vá com tempo, com disponibilidade, com recurso. Ok, mas se eu não tenho isso, eu posso ingressar na justiça italiana. Eu pego esse mesmo processo e encaminho na justiça. Existem alguns pré-requisitos, né? Um deles é, qualquer processo judicial, a gente precisa ter uma motivação. Né? A gente só vai acionar o juízo quando a gente tem algum dano que nos é causado. A gente não vai brincar de acionar a justiça. A gente simplesmente vai provar que foi nos causado um dano. E esse dano qual é? A gente fez o agendamento no consulado e passaram-se 730 dias, ou seja, 2 anos de espera, né, que é uma lei, especificamente, uma norma, melhor dizendo, né, especificamente na Itália, que fala, passados 730 dias, há uma solicitação feita para uma entidade representativa do governo italiano, podendo ser o consulado, previdência, qualquer órgão representativo italiano, tu faz um pedido de previdência social de aposentadoria no NPS italiano, passou 2 anos, ninguém te deu uma resposta, tu adquiriu o direito, te foi causado um dano. Para solicitar então que o juiz determine o que um órgão administrativo não fez. O consulado italiano não é diferente, ele é um órgão representativo do governo italiano no exterior. Eu fiz a solicitação, eu tenho um agendamento, número de protocolo, eu tenho a documentação, bom, eu vou alegar para o juiz, para a juíza na Itália, um processo que é encaminhado no Tribunal de Roma na Itália, é necessário então constituir um advogado para isso, um advogado italiano devidamente inscrito na ordem dos advogados da Itália, que vai te representar, ao representar a família, e vai dizer, olha, passaram-se 2 anos, não foi feito nada, juiz, por favor, analisa a documentação, emite lá o teu parecer, sendo favorável, então aí sim o consulado é obrigado a reconhecer a tua cidadania italiana, reconhecimento emitido através de um documento, transcrição feita nos livros de registros lá no comune, na prefeitura italiana, e, por consequência, então sonhado passaporte italiano.